O Simprocultura nasce com o propósito de se construir e consolidar coletivamente a partir de distintas inquietações, muitas vozes e múltiplos afetos, como um espaço em que os valores da reflexão humanista e solidária, instrumentos de luta incontornáveis das trabalhadoras e dos trabalhadores, estejam a serviço do bem comum. O projeto, idealizado e desenvolvido pelo Sindicato das Professoras e dos Professores de São Paulo, pretende realizar e promover atividades públicas nas várias áreas da cultura, nas múltiplas formas de expressão artística, do pensamento e do intransigente respeito à alteridade, em suas ricas formas de existência social que marcam o mundo contemporâneo. Nas vozes das diferentes tribos que fazem pulsar a metrópole, do centro às periferias, é a utopia que quer se fazer concreta, num abraço à cidade, que se dá como desdobramento do trabalho que suas idealizadoras e seus idealizadores promovem, nas práticas de uma pedagogia que incorpore e emancipa toda a diversidade do humano. Nessa perspectiva, com uma programação periódica em cuja essência estarão inscritos esses compromissos, o Simprocultura quer fazer parte do amplo movimento de resistência que nosso país tem construído contra o retrocesso, do arbítrio, do obscurantismo, da intolerância, das violências, da ideologia racista, machista e LGBTfóbica que procura se instalar como doutrina em diversos setores da vida cotidiana brasileira. Com isso, o Simpro São Paulo reafirma o pressuposto básico que tem caracterizado toda a sua história, o debate no âmbito da esfera pública com todos os movimentos que, compartilhando os mesmos princípios, lutam para promover uma sociedade igualitária e democrática. Simpro São Paulo, 3 de dezembro de 2020. Olá a todos, estamos mais uma vez num evento organizado pelo Simprocultura. O Simprocultura faz parte de uma série de ações organizadas pelo Simpro São Paulo, que é o seu sindicato, o Sindicato dos Professores da Rede Particular da cidade de São Paulo. Antes de darmos início a mais um evento, eu gostaria de pontuar uma pequena lembrança, uma pequena homenagem para esse momento tão sofrido que nós estamos passando, relativos à pandemia. Infelizmente, temos quase 400 mil mortos e não podemos, em momento nenhum, quando estamos conversando, deixar de lembrarmos todas essas vidas. O sindicato presta a homenagem a todos aqueles que, de alguma forma, perderam algum ente querido, nesse momento tão difícil que nós ainda estamos passando. A pandemia não acabou, a gente precisa se cuidar, e o principal, cuidarmos uns dos outros. Antes de dar início e falar sobre a atividade de hoje, que é uma atividade muito importante, falar de Freire sempre é importante, em qualquer espaço, eu vou passar a palavra para a professora Neuza Bastos, que irá fazer a apresentação das nossas ilustres convidadas. Muito bem, obrigada, Lide. Eu agradeço a todos que estão aqui, porque é sempre um prazer muito grande nós falarmos de Paulo Freire, e principalmente com essas duas convidadas que aceitaram gentilmente estarem conosco hoje, que são a professora Branca Ponce, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e a professora Maria Lúcia Vasconcelos, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu tenho a sorte de ter as duas como minhas colegas, porque eu trabalho tanto na Pontifícia quanto na Presbiteriana. Isso significa que, para mim, é uma honra ter as duas aqui e uma alegria muito grande, porque a Branca eu já a conheço desde o início da minha carreira e a Maria Lúcia também. Então, vocês são amigas de muito tempo, de longa data, e sei que vocês são pessoas que merecem nossa consideração e o nosso cuidado com vocês, né? Porque são pessoas dedicadas à educação, a vida inteira tiveram uma ligação com a educação muito forte,
sempre foram excelentes professoras, têm uma vida de professoras, não é? E sei que vocês têm aqui muita contribuição para dar para nós. Portanto, nós vamos ter aqui uma tarde agradabilíssima com as duas pessoas que sabem tanto de Freire, que nos darão muito prazer, né? A professora Branca, ela é da PUC e tem uma vivência com Paulo Freire, e a professora Maria Lúcia, um grupo de pesquisa que também trabalha com Paulo Freire, e, de fato, nós temos aqui duas especialistas em Paulo Freire, em todas as perspectivas freirianas. Então, nós vamos começar com a Lidiane, trazendo para nós umas perguntas, né, para a gente começar uma conversa com as nossas convidadas eméritas. Eu vou colocar algumas questões antes de abrir, começando pela professora Branca, para que quem esteja nos assistindo saiba um pouco da importância de Paulo Freire. Não é qualquer pessoa que merece tanta homenagem assim no seu centenário. O Paulo Freire deixou um legado muito importante. Ele é o nosso patrono da educação. E não podemos deixar de pontuar que ele é o terceiro autor mais citado no mundo. Paulo Freire escreveu mais de 25 livros. Ele é doutor honoris causa em mais de 27 universidades pelo mundo. Paulo Freire deu aula na Unicamp, deu aula na PUC São Paulo, deu aula em Genebra, na Universidade de Genebra, em Harvard, em Cambridge e na Universidade de Massachusetts. Ele tem uma importância tão grande que hoje nós temos mais de 90 países que trabalham, que estudam, que pesquisam Paulo Freire. Ele foi reconhecido não só por toda essa pesquisa, ele foi reconhecido por nos trazer a pedagogia crítica. Com esse breve levantamento de Paulo Freire que a gente começa a nossa conversa. Professora Branca, estou muito feliz com a sua participação. A primeira pergunta que eu vou lhe colocar é quem é Paulo Freire para você? Olha, quero primeiro parabenizar o Simpro por essa atividade, por esse momento que vocês criaram, com o carinho que criaram, e que estão possibilitando a tantos professores e professoras poderem pensar um pouquinho sobre o Paulo Freire, que é o patrono da educação, e que desperta em todos nós possibilidades no ato de educar constantemente, né? E quero também dizer da minha alegria de estar aqui com essas duas colegas queridas. A professora Neuzinha falou mesmo, a professora Neuza Bastos falou mesmo que é colega duplamente, né? Eu estou me colocando aqui junto como colega também da Maria Lúcia, porque, se a Maria Lúcia lembrar, nós já cruzamos por aí pela vida acadêmica. Eu não sou do Mackenzie, eu sou da PUC, mas a gente está junto aí há algum tempo. Olha só, deixa eu te falar, Lidiane, Paulo Freire foi um brasileiro de primeira linha. A primeira coisa que a gente tem que dizer, ele foi um ser humano incrível, né? Um profissional, um professor, um intelectual engajado, militante, eficiente, enfim, se eu pudesse aqui dizer todas as palavras, a gente ficaria só dizendo adjetivos para caracterizar todas as qualidades que este homem teve, né? E que hoje aqui nos faz trazer 100 anos de Paulo Freire, né? O aniversário dele seria dia 19 agora. Ele faria 100 anos, e nós estamos aqui falando dele. Isso não é pouca coisa, e não somos só nós, são muitos eventos, eu estou impressionada. E essa semana ainda perguntei para minha colega Ana Maria Saul se alguém estava registrando esta quantidade de eventos, para a gente ter noção da quantidade, da qualidade, das possibilidades que esses eventos
estão gerando, né? Eu participo de um grupo nacional de professores que abraçam a teoria crítica, e esse grupo nacional começou com 12 pessoas, hoje está com 126 pessoas, a gente se encontra a cada 15 dias, e nós também estamos com um evento, e todo mundo está fazendo. Quer dizer, isso é uma congratulação, isso é uma coisa maravilhosa. E eu quero dizer a quem está nos ouvindo, né, que ele foi um intelectual de muita grandeza, um militante, um ser humano maravilhoso, foi um mestre, deixou marcas, boas marcas, em vários de nós. Deixou lições de humanidade e deixou um legado. E essa é a nossa tarefa, um legado pelo qual nós temos que zelar. Essa é a tarefa que ele deixou para a gente, né? Não é um legado qualquer. Paulo Freire, ele é inspirador. E essa inspiração não pode nos abandonar, porque ele é um monumento vivo. Apesar de não estar aqui conosco, ele é vivo. Morreu, sim, o homem de carne e osso, mas vive o homem referência, vive a inspiração, vivem as lições, nos deixou mais responsáveis uns pelos outros. Isso que ele fez, né? Além de toda a parte acadêmica, a metodologia, e todo mundo já falou tanto disso, que eu estou aqui enfatizando mesmo essas lições humanas. Claro que ele nos deixou um legado teórico, epistemológico importante para a educação, para as artes, para a cultura. Eu vou contar para vocês daqui a pouco, em algum momento que eu tenha essa oportunidade, que eu conheci primeiro o Paulo Freire no mundo da cultura. Eu quero contar isso um pouco. Ele nos deixou um legado de conhecimentos fundamentais, por exemplo, para as ciências humanas, para as ciências sociais. Ele nos deixou um legado político de fomento à liberdade, à autonomia, à emancipação humana. Ele deixou a esperança viva de que um mundo melhor é possível, um mundo mais justo, um mundo igualitário. Paulo Freire deve ser, portanto, e é isso que acho que ele deixou de forte para nós, hoje, 100 anos depois do seu nascimento, é que ele pode e deve ser invocado, especialmente nestes tempos sombrios em que o fascismo se mostra à luz do dia. Paulo Freire teve posição por isso, é amado e desperta o ódio de quem tem medo de perder privilégios. Esse é o Paulo Freire para mim, Lídia. Professora Branca, como que foi esse encontro com Paulo Freire? Então, minha linda, é tão interessante, né? Ontem, quando eu fui pensar um pouquinho aqui, o que eu diria aqui no Simpro, para tantos professores, para os meus colegas que fazem com que eu continue forte, apesar dos cabelos brancos e apesar de tudo, né? Esses colegas que estão me ouvindo, fiquei pensando o que seria interessante contar um pouquinho. Eu acho que Paulo Freire tem a ver com a identidade que eu tenho, com a identidade da minha vida. Então, como é que foi meu encontro com Paulo Freire? Primeiro, foi um encontro em que eu não o encontrei com o nome Paulo Freire, eu encontrei com o jeito, o método, que eu não chamava de método, eu era muito jovem, eu fazia um ensino médio entre 68 e 70, no Instituto de Educação Fernão Dias Pais, em Pinheiros, um colégio estadual que começou aquele movimento de ocupação das escolas, e eu pulei para lá e fui lá fazer coisas de cultura com eles, e me emocionei de olhar para aquele chão daquela escola pública onde eu estudei, com os quadradinhos vermelhos e cinzas, e chorei ali naquela escola, porque realmente foi emocionante. Foi ali que eu comecei, acho eu, quando eu olho para trás, é que eu fui me encontrando com o Paulo Freire sem saber. Foram encontros que foram gerando etapas na minha vida. Naquele momento, veio à escola nossa do ensino médio, porque nós tínhamos um grêmio, e eu era do grêmio, e veio para a nossa escola um grupo de teatro, do Teatro de Arena,
que fazia um teatro seminário. E eles vieram se apresentar e chamaram quem quisesse para ir fazer o tal do teatro seminário. O teatro seminário, só para quem não sabe, é um filhote do projeto do Teatro Jornal que o Boal criou e que virou livro, virou um movimento, né? O Augusto Boal, um sujeito importante para a cultura e para o teatro brasileiro, ele criou o Teatro Jornal e o filhote do Teatro Jornal era o teatro seminário, que era para estudantes secundaristas, e a gente era do movimento secundarista. Foi um período de muita efervescência, muito rico politicamente, e aí nós fomos um grupo pequeno, um grupelho mesmo. Nós fomos para o Teatro de Arena e passamos a montar, com a ajuda do Boal e do Plínio Marcos. Olha isso, gente, é um privilégio, né? Passamos a montar uma peça que se chamava Senzala. E tínhamos aula, palestra, conversa. Bom, eu não preciso dizer que esse encontro com Paulo Freire foi por conta de que o Boal, né? E depois ele escreveu isso num livro. O Boal usava o método o método Paulo Freire. Ele retirava de nós, né, as palavras que eram importantes na nossa vida e nós debatíamos e construímos textos e construímos peças, enfim. As questões brasileiras eram chamadas ali, né? Eu só fui reconhecer isso com o nome Paulo Freire muito mais tarde, no curso de licenciatura. Eu fui para a universidade, fiz faculdade de filosofia, e ao chegar na licenciatura me encontrei com o professor Carlos Roberto Jamil Cury, que selecionou uma bibliografia para o curso de filosofia da educação que continha 2 livros do Paulo Freire. Olha, a gente ainda, Neuza e Maria Lúcia, ainda líamos livros e não só artigos na universidade, né? E aí lemos o Pedagogia do Oprimido, e eu comecei a identificar, enlouqueci com aquilo, estava escrito ali, e li como é que era, meu Deus? A Educação como Prática da Liberdade. Foram os 2 livros iniciais dele, e que eu suei para ler. Eu quero dizer para vocês, não é simples, não. São livros que são exigentes. Me identifiquei demais com aquilo tudo. Me identifiquei. Foram 2 a 3 anos ali no Teatro de Arena, no curso do ensino médio e depois ainda na universidade, né, em que, para minha vivência democrática, a minha atuação, enfim, eu trabalhava com teatro também, tentei viver disso, não deu, né? E depois fui para o Teatro São Pedro, continuamos com o grupo lá e até o Boal ser preso. Aí o Boal teve que sair do Brasil, e aqui, enfim, aí nós sabemos o que foi acontecendo nesse período. Bem, outra etapa, na licenciatura da PUC, como eu falei, a leitura e a concomitante experiência que eu quis ter. Ou seja, eu fiz escola rural da 1ª à 4ª série, sou de uma família que a única formada durante muitos anos era eu, né? Então eu tinha muitos semi-alfabetizados na família. E, inclusive, meu avô, ele foi alfabetizado já adulto, com 20 e poucos anos, e ele ensinou, com o pouco que sabia, as irmãs a lerem. Né? Então, o que eu fui fazendo concomitante à minha licenciatura na PUC? Eu reuni meus tios e comecei a ler com eles textos simples para melhorar o processo de leitura deles, para auxiliar a superação da leitura no seu aspecto tecnicista, né? Para poder estimular o gosto pela leitura. E aí eu me lembro que escolhi, na época, um livrinho do Lourenço de Aféria, saudoso Lourenço de Aféria, que se chamava Um Gato na Terra do Tamborim, e que era muito bem-humorado, ele tinha crônicas brasileiríssimas, e, gente, até hoje ficou inesquecível, meus tios tinham uma alegria, e eu também, de todas as noites de sextas-feiras a gente se encontrar. E eu, na minha ingenuidade, achava que eu estava ali
com o método Paulo Freire, que depois eu fui ver que não era bem assim, mas no auge da juventude, no auge da juventude, eu ousei fazer isso e foi muito bonito, foi muito bonito. Muito bem, gente. Aí passo um período grande só com as leituras dele e de outros autores, mas Paulo Freire chega na PUC como exilado, porque ele teve que sair. Aqui a história dele, eu acho que todo mundo já sabe, ou pelo menos ela está bastante falada nesses dias, né? Ele sai do país e retorna ao país junto com os exilados em 1979 e chega dessa vez em São Paulo, né? Em 87 e 88 eu fui aluna no doutorado da PUC e ele chega em 89 e eu ainda tinha disciplina para fazer. E aí a emoção, né, gente? Eu fui aluna dele no doutorado. Eu fiz uma disciplina com ele. Eu esperava uma pessoa assim meio mítica para mim, né? E eu encontrei um professor calmo, tranquilo, modesto, escutador, até mais, eu queria ouvir mais, e ele escutava muito. Olha só, o que é a gente mais jovem, né? Apesar de ter lido a literatura dele, eu esperava dele uma outra pessoa. E aí, gente, não foi um encantamento, porque ele só se empolgava quando ele falava da luta pelos oprimidos. Aí sim, ele agarrava a palavra e falava, no mais ele escutava, comentava, né? Este curso foi dado junto com a professora Ana Maria Saul. Nessa ocasião ele estava na Unicamp, né? E na PUC. Então, no dia que eu fui depositar, você perguntou dos meus encontros, né, com o Paulo Freire. No dia que eu fui depositar minha tese de doutorado, que também foi em 89, outubro de 89, eu cruzei com ele na sala do programa, ele estava sentadinho, quietinho, folheando um livro. E ele estendeu a mão para mim como quem quisesse olhar o material que eu tinha na mão. E eu fiquei um pouco intimidada, mas eu estendi a tese pronta para ele, né? E a minha tese tomava o tempo escolar como objeto de análise. A questão do tempo era analisada ali. Ele ficou lá um tempão, gente, um tempão. E aí, eu fiquei angustiada com aquilo, e aí eu aguardei. E aí, quando ele me devolveu, ele disse que era interessante, me estimulou a continuar o estudo, mas disse: agora você tem diante de você uma responsabilidade. Você tem que fazer uma coisa dessa para o espaço escolar que está tão abandonado. O tempo e o espaço, eu ainda saí com uma tarefa dali, tá? No mesmo ano, nesse mesmo ano, ele se tornou secretário de Educação do município de São Paulo, na gestão da Erundina. E aí todos nós sabemos essa história, convivemos com ele ali como gestor desta cidade. E até vou falar uma coisa, gente, tem um livrinho dele que eu acho, posso indicar? Eu acho que é imprescindível. Lógico. Chama A Educação na Cidade, porque todo mundo conhece o Paulo Freire como professor, como um filósofo da educação, e aqui nesse livro ele mostra o gestor democrático. Esse livrinho, ele foi editado pela Cortez, mas eu sei que ele foi reeditado com outro nome, em outra editora que eu não sei, eu fico devendo para todo mundo, mas procurem. A Educação na Cidade tem em tá? Dele próprio. Obrigada, desculpa se me alonguei. Imagina, é uma delícia. E é impressionante quando a gente fala de Freire, né? Quando a gente ouve as pessoas falando de Freire, exala amor, né? Pelo olhar. É impressionante. Professor, eu vou, só para amarrar, vou fazer mais uma pergunta, tá bom? Nesse momento que a gente está tendo o privilégio de vivenciar, que acho que Freire, como a gente estava conversando nos bastidores aqui, nunca imaginou o volume de homenagens que ele
está tendo, né, nesse momento, e nos mais diversos espaços. Isso que está sendo muito bonito. De norte a sul, você tem universidades, grupos de estudo. Hoje mesmo a gente viu foi inaugurada uma intervenção urbana, a imagem de Paulo Freire aqui na Barra Funda, em São Paulo. Temos o início a abertura no Centro Cultural Itaú, uma exposição sobre Paulo Freire. Então, a gente tem várias frentes. Nesse momento que a gente está tendo a oportunidade de homenageá-lo, de falar sobre Freire, o que você destacaria, dentre tantas coisas, no teu olhar, como aluna, como alguém que recebeu uma missão, como você mesma falou, recebeu algo para fazer, o que você destacaria de Freire, ou o que a gente está falando sobre Freire que talvez pudesse alcançar outros lugares, outros espaços? Então, Lidiane, são tantas coisas, realmente tem muitas, inúmeras coisas. Agora, eu vou destacar para você, então, já que é o destaque, eu vou destacar uma. Ele era absolutamente adepto da alegria, porque ele cultivava a esperança. Ele entendia a alegria como um elemento fundamental da vida quando celebrada junto aos amigos e amigas, porque ele celebrava, eu uso esta palavra de um modo a tentar mostrar a amplitude do encontro. Para ele, o encontro era fundamental, o encontro com o ser humano, com o outro. Você falou do amor, isso provavelmente eu possa chamar de amor, talvez seja pouco para chamar de amor, mas não é, sabe? O encontro com o outro gera alegria. A Marilena Chauí tem uma frase que eu acho lapidar, num texto antigo dela, em que ela diz: a alegria é o que sentimos quando percebemos o aumento da nossa realidade, isto é, da nossa força interna e capacidade de agir. Quando aumenta o pensamento e a ação. A alegria é o caminho da autonomia individual e política. A tristeza é o que sentimos ao perceber a diminuição da nossa realidade, ao diminuir o olhar. Quando percebemos a diminuição da nossa capacidade de agir, quando o aumento da nossa impotência e a perda da nossa autonomia ocorre. Essa é a tristeza. E a alegria é exatamente o contrário, porque ela se vincula ao sentimento de esperança. A esperança de que a vida pode sim ser bem melhor, o mundo pode sim ser bem melhor quando a gente cultiva a alegria e a esperança, quando a gente cultiva a convivência. Nossa, sabe, eu queria falar uma coisinha, Branca. Quando a gente ouve você falando de Paulo Freire, com essa convivência que você teve com ele, eu vou dizer que dá uma pontinha de inveja, mas não dá tristeza. Dá esperança de ler tudo que a gente lê dele, e a cada livro que a gente lê dele, a gente entende isso que você falou, né? Porque ele tem mesmo essa motivação que ele dá para a gente por meio da leitura dele. Portanto, por isso que ele continua vivo, né? Porque ele fica passando para nós essa alegria de pensar a educação, essa esperança de ter na educação uma clareza maior de princípios, de questões para frente, para andar para frente, para viver mesmo esse momento de esperança. Então, celebrar a vida é alguma coisa que você trouxe que eu achei fantástico, porque a gente celebra a vida por meio das ideias freirianas, né? Que lê cada livro dele e vê qual é essa função democrática imensa e funda que ele traz, é maravilhoso. Eu tenho muita pena de ter visto 2 vezes o Paulo Freire e numa situação de sindicato, né? Porque ele visitou o Simpro São Paulo.
E na ocasião em que ele esteve no CIP São Paulo, eu estive com ele. Na PUC eu cruzei no corredor, mas nunca foi assim uma pessoa que esteve muito junto de mim, né? Então, hoje eu falo que bom que eu leio todos os livros do Paulo Freire, né? Mas é muito linda a sua declaração, o seu depoimento. Lide? E Obrigada. muito legal essa experiência com a arte, né? Que ela foi conhecer o Paulo Freire fazendo teatro. Aham. É encantador, mas professora Maria Lúcia, eu vou lhe chamar para colocar um pouquinho mais de tempero nessa conversa, né? Porque a Branca já deixou a gente com inveja desse convívio, mas a gente tem, por outro lado, a pesquisa, né? E podemos não ter conhecido, mas a gente lê Freire, a gente está lá no dia a dia. E aí eu vou começar com uma pergunta que eu acho que é uma das perguntas mais complexas que a gente tem, porque tem muitas facetas, né? A gente está falando tanto de Freire, mas por que as pessoas, por que hoje, vamos colocar a sociedade, não aquela que a gente votou, principalmente, mas por que tem tanto medo de Paulo Freire? Pois é. Bom, eu cumprimento todo mundo, né? Um abraço para a Branca, Neuzinha, Lide, a Adriana, que está aí se esforçando, né, Adriana? Mas, enfim, é muito bom estar aqui, tá? Eu acho que falar de Paulo Freire sempre foi aquilo que eu gosto de fazer, mas agora está mais importante ainda, né? Exatamente por essa razão aí que você traz na sua pergunta. Por quê, não é? Porque ele causa, a esta altura, né, quando ele estaria fazendo 100 anos, porque ele ainda causa tanto incômodo a algumas pessoas, a alguns setores da nossa sociedade. Eu quero voltar um pouquinho à fala da Branca, só para duas coisas que eu acho que para começar a nossa conversa. Primeiro, Branca, a professora Anita Freire, eu tenho notícia de que ela está fazendo uma coleção de tudo que está acontecendo nesse ano, e eu acho que muitos dos eventos, não acredito que ela vá conseguir registrar todos, mas muitos dos eventos que acontecerão, e já aconteceram e ainda acontecerão este ano, ela vai publicar depois, ela tem já um combinado com uma editora, não sei bem como é que a coisa vai acontecer, mas isso estará registrado, sim, o tamanho da movimentação que causou esse centenário dele. Então, fica tranquila, porque algumas coisas vão acontecer. E eu vou tomar cuidado para mandar dizer para ela que teve essa ação aqui do Simpro também, viu? Assim, essa também fica registrada. E a outra coisa, conta como foi que ela conheceu Paulo Freire, né? E eu, na verdade, quando fiz a minha licenciatura, Branca, eu fiz lá na Universidade de São Paulo, e nos anos duros da ditadura, né? Então, naquela altura, ele não foi trabalhado. Eu não conheci Paulo Freire quando me formei educadora, tá? Mas depois, passado um tempo, um bom tempo, né? Eu comecei a ter contato com a obra de Paulo Freire. Então, eu conheci Paulo Freire por escrito, né? Primeiro, para depois conhecê-lo quando ele voltou para o Brasil, e aí, com todas as suas ações educacionais e políticas, a gente acabou conhecendo mais. E, no finalzinho da vida dele, bem no final mesmo, eu o levei à Universidade Mackenzie. Foi a meu convite que ele esteve na minha universidade. Então, aí foi uma delícia, né? Porque eu já tinha estudado muito e já estava absolutamente apaixonada pelo texto quando eu fui conhecer o professor, o educador Paulo Freire. E foi uma delícia, porque ele fez uma palestra para nós, e ele ainda chegou dizendo que ia falar muito rapidamente, porque ele tinha um outro compromisso, pedindo 1000 desculpas, e a gente, não, está tudo bem, fale o tempo que for necessário e possível, né? E, no fim, ele ficou numa fala deliciosa, por um tempo imenso, um auditório que, se uma mosca passasse, a gente ouvia o barulho, porque absolutamente um auditório embevecido, né, pela fala dele. Então, esse foi o meu contato com ele, e um contato muito mais por meio mesmo do escrito, né, da palavra escrita de Paulo Freire. Mas aí, pegando a pergunta, né, da Lide,
Por quê, né, Lídio? Por que as pessoas tanto se preocupam, tanto temem, né, a presença, que é uma presença concreta, né, de Paulo Freire nos meios educacionais brasileiros e do mundo? Mas vamos falar aqui do nosso pedaço. Porque, no fundo, as pessoas sabem que ele prega uma educação libertadora, uma educação crítica, uma educação que vai levar o indivíduo a questionar o mundo que o cerca. E, neste momento, nós não queremos, entre aspas, nós que eu digo, é quem assim pensa, não quer pessoas que sejam críticas, pessoas que sejam minimamente vinculadas e comprometidas com uma sociedade injusta, desigual, como é a nossa sociedade. Então, uma escola que trabalha sim a educação como um ato criador, que é isso que a educação é, e é isso que ela tem que fazer, é uma escola temida. Então, por isso Paulo Freire não é bem visto. Porque como assim você vai pretender criar, educar pessoas autônomas, com liberdade de crítica e de expressão, né? Pessoas que saibam reivindicar adequadamente os seus direitos? Isso incomoda. Muita gente não gosta de Paulo Freire porque não leu Paulo Freire. Então, o que acontece é que as mídias hoje, né, essa facilidade, né, que é uma coisa muito rápida, e uma notícia daqui já está lá, é tudo muito corrido. Ouviu alguém dizer que não é bom, e repete que não é bom. Mas será que leu? Porque se for ler, não vai dizer que não é bom. E se conseguir fazer uma leitura efetivamente desprendida de preconceitos, não há como não achar que ele está certo. Então, é bem assim, não me interessa uma escola que forme para a ação crítica, para a ação responsável, para a ação comprometida. É melhor que todo mundo fique apassivado, é melhor que eu tenha uma escola onde todos apenas repetem, onde não se cria, onde não se critica, do que uma escola que leva à pergunta, que leva ao desconforto, que leva à esperança, que foi o que a Branca falou agora há pouco, né? Que ele propunha uma educação que levasse os indivíduos a esperançar, a ter esperança, porque é a esperança que nos move, e era isso que ele dizia, né? É a esperança que nos move. Se eu tenho esperança, eu busco. Se eu não tenho, eu fico como está. Será que eu quero um país de brasileiros comprometidos e esperançosos? Nem todos querem. Então, quem de fato hoje não quer ouvir falar em Paulo Freire é porque teme o poder que a educação, do ponto de vista freiriano, essa educação democrática, libertadora, crítica, não quer que essa educação se instale no nosso ambiente educacional, porque não é esse o Brasil que algumas pessoas pretendem, mas é o Brasil que nós precisamos. Maria Lúcia, eu queria só falar uma coisinha ali, de dar licença aí um pouquinho. Isso que a Maria Lúcia falou a respeito tem gente que não gosta porque não leu. O pior é porque as pessoas dizem que não gostam, não leram e não querem ler. Então, é o pessoal justamente que não merece, não merece Paulo Freire, tá certo? Barulho, né? E é uma questão, tanto fechamento que a pessoa não quer saber dessa abertura, não é? Então, é uma pobreza, né, pessoal? Esse pessoal que diz não gosto, não sei, não vou ler, não quero. Quer dizer, como a gente fala para a criança, né? Não comi, não gosto. Não, meu filho, primeiro experimente, e depois você vai dizer se não gosta e por que não gostou, né? Então, é uma coisa meio infantil dizer uma coisa dessa, né? Mas a Maria Lúcia tem razão, porque as pessoas estão falando isso. Agora, só de passagem, Branquinha, eu entrei aqui na estante virtual e já comprei o livro, tá? Eu soubesse que eu comprar 2. Oi, Maria Lúcia. Eu soubesse para você comprar 2. Não tinha 2, só tinha um na estante virtual, eu comprei esse um, mas eu passo para você, pode deixar.
A gente dá o jeito dele se multiplicar. Pode Isso, ficar a gente tranquilo. multiplica o Olha, livro. Com certeza é isso é uma boa coisa. Multiplicar esse livro é boa coisa, porque, de fato... Então, é isso que nós vamos fazer, Branca, em homenagem ao Paulo Freire. Nós vamos multiplicar o livro dele, isso mesmo. E, professora Maria Lúcia, aproveitando, para quem está nos vendo, né, você é uma professora que forma professores. Você é uma professora de licenciatura e uma professora que forma professores pesquisadores na pós-graduação. É uma missão não tão simples assim nos tempos de hoje. E esse tempo já tem muito tempo que você forma professores, né? Não é de hoje. Como que você definiria um professor freiriano? Pois é, não é? Você diz assim, que eu trabalho formando professores há muito tempo, né? De fato, há muito tempo eu trabalho com formação de professores, tanto para a educação básica como para o ensino superior, né? Então, eu trabalho nessas duas frentes com igual prazer. A primeira coisa, eu acho que é você... Vamos voltar para uma outra questão que já foi trazida aqui rapidamente, mas que eu acho que é fundamental. A primeira coisa para um professor ser freiriano de fato é amar aquilo que ele faz. Se ele não acreditar na educação, não vai ser freiriano nunca, certo? Porque para o Paulo Freire, a educação ela é quem vai dar para o indivíduo condições para que ele seja, de fato, sujeito da sua própria história. É a educação que vai libertar o indivíduo de algumas amarras que a sociedade lhe impõe, inclusive nesse acovardamento, né, que muita gente se sente acovardado, eu não posso, eu não tenho o direito, isso é impensável para mim. Ele diz, não, nada disso não existe, isso não existe, todos nós temos a condição primeira para buscarmos, não é? Então, a primeira coisa é gostar do que faz. Então, não é aquela coisa assim, o professor, e que é, não é nada disso, é gostar do que faz, é gostar de gente, né? É respeitar o aluno, é saber que esse aluno vai sempre colaborar com a construção do seu próprio conhecimento e do meu conhecimento, que se atualiza a cada turma, a cada ano, em função do que o aluno me traz. Então, esse respeito que o professor tem que ter pelo aluno é um traço de um professor freiriano. E para isso acontecer, ele precisa dialogar. O professor, para ser freiriano, tem que dialogar, coisa que está faltando neste país no momento que a gente está vivendo, diálogo. Ouvir o outro, olhar para o outro e dar ao outro o respeito aos argumentos que virão. Né? Esse é o verdadeiro diálogo. Eu respeito o argumento que venha, mesmo que eu não vá concordar com ele. E aí eu vou contra-argumentar respeitosamente também. Então, além de amar o meu aluno, eu tenho que respeitar o meu aluno. Para isso, eu preciso ouvir o meu aluno. E para isso, eu preciso crer que o meu aluno pode, sim, me trazer coisas boas. Pode surpreender. Um professor freiriano sempre acredita que o aluno pode surpreendê-lo, pode trazer questões que ele mesmo, professor, nunca pensou, sob aquele ponto de vista. Então, é outra característica que eu percebo que é absolutamente freiriana. Então, se você gostar do que faz, se você respeitar o outro, se você aceitar o outro como ele é, mesmo diferente, mesmo pensando de uma forma que não é exatamente a sua, você já começa a estabelecer uma relação professor-aluno completamente diferente daquela tradicional que a gente costuma ver na escola. Na escola aí como um todo, a escola brasileira, que muda muito de lugar. A gente sabe que a educação não tem mudanças rápidas, né? Que as coisas em educação mudam lentamente, mas, meu Deus, a nossa escola muda devagar demais, né? Então, quando você acredita que o aluno é seu parceiro e que, de fato, é ele o agente do processo e não você, então você começa a ser um tanto freiriana. É difícil ser freiriano, não é fácil, não. Ele tem um texto e uma fala muito tranquila, que parece que tudo é muito sossegado, mas não é muito difícil. Você aceitar um aluno crítico
E você tem que aceitar, porque é isso que você quer para o cidadão brasileiro, que ele seja um cidadão crítico, então ele tem que exercer essa crítica já na escola. É difícil, mas o professor Freiriano tem que entender. E aí, o Paulo Freire vai dizer o seguinte, não é a crítica pela crítica, mas é a crítica com uma razão de ser. Se o aluno está me criticando naquilo que eu estou dizendo, mas ele tem argumentos lógicos e está trazendo esses argumentos para a fala, eu tenho que ouvi-lo. E, de repente, eu posso até reformular aquilo que eu havia dito antes. De repente, até posso, por que não? Não é? Mas eu tenho que dar ao meu aluno essa confiança, né, para respeitosamente, ele falava isto, respeitosamente contrapor ao meu pensamento o seu próprio pensamento. Mas não é assim, não vi, não gostei, não li, não gostei, não concordo porque não concordo, não. Por quê? Por quê? Se ele souber se posicionar, por que não? Né? Ninguém é dono da verdade. Então, é assim, educação freiriana é educação para autonomia, né? Então, é o que a gente também pretende em casa, né, como pais, e às vezes a gente não consegue, né? Nem em casa. É dar autonomia ao educando. É dizer para ele, olha, isso tudo que a gente está discutindo aqui é para você fazer bom uso disso, né? É para você sair com as suas pernas e ser um cidadão melhor do que esses cidadãos que estão aí na história desse país, né? Então, o professor freiriano é isso, é o professor que ouve, é o professor que sabe que o seu aluno é capaz, é o professor que dialoga e é o professor que, acima de tudo, ama o outro como ele é. Difícil. Não é simples, não. Não. Necessário, mas não simples. E, professora, a gente ouve muito a experiência do Paulo Freire, né, a construção, no método, ela foi pensada num contexto de educação de jovens e adultos. E muita coisa pensam ou falam, que é pior, né, quando falam sem ter lido, sobre o quanto que essa experiência pode ser utilizada em outros níveis de ensino. Você acha que o método Paulo Freire, ele é aplicável na educação como um todo? Pois é, porque se você pensar no método Paulo Freire, mas jogar isto para aquela experiência que ele viveu aqui no Brasil e multiplicou depois no exílio em outros países, né, que ele andou por lá e muitos países da África experimentaram o mesmo método, isso é uma situação datada, né, ele fez isso num determinado momento, e por isso foi exilado, né, porque ele foi alfabetizar os adultos naquela altura, mas com a preocupação de torná-los pessoas críticas e pessoas responsáveis e pessoas que ligavam o seu universo pequeno ao universo maior, né? O contexto que hoje tanto se fala em educação, né? É preciso que a educação leve em conta o contexto. Ele já falava isso há muito tempo, né? Então, ele traz um método que não é o que importa, né? Importou naquela altura, funcionou, foi uma experiência fantástica, mas é um método que ele usava, é muito parecido com o método silábico, não tem grande novidade nisso. A grande diferença é que as palavras não eram dadas de uma forma descomprometida com o real. Ele trabalhava sempre tudo ligando ao contexto dos seus próprios alunos. Quer dizer, eu vou olhar para que aluno eu estou trabalhando, para que o meu curso seja voltado para as experiências desse aluno, para os anseios desse aluno, respondendo às necessidades desse aluno. Então, aquele método que usava uma palavra para depois dividir essa palavra em famílias e dali criar novas palavras, isso é muito simples. Isso não é o problema, não é a questão. A questão é quando o aluno, e aí o exemplo clássico que se usa, né, é tijolo, né, a palavra tijolo, é quando aquele indivíduo que trabalha como pedreiro a vida inteira, que o pai foi pedreiro, sempre a família inteira está nesse nível social, de repente percebe a importância do contexto.
Eu sou um pedreiro que constrói casas de tijolos, mas a minha casa, não é nem, é uma casa que nem minha muitas vezes, na grande maioria das vezes não é nem dele, não é de tijolo. Né? Essas questões, vamos pensar, levar o indivíduo a perceber que a leitura da palavra, e isso é clássico em Paulo Freire, é muito mais do que a leitura da palavra, mas a leitura da palavra nos leva à leitura do mundo, à compreensão dessa outra situação. Bom, isso é um método que a própria Anita Freire disse que não era nem um método, que ele não tem um método. O que ele vai ter, na verdade, é uma filosofia de educação. É isso, é o que quando eu dou aula para os meus alunos, né, formação de professores, eu digo para eles, a primeira coisa que eu quero é que vocês pensem que tipo de professores vocês querem ser. Porque muitos de nós, Lide, não sabem nem que professor é. Não para pensar que tipo de professor estou sendo. Então, quando eu estou preparando alunos para serem futuros professores, eu quero que eles pensem nisso. Como eu vou tratar meu aluno? Primeira coisa, o que a educação pode fazer pelo meu aluno? O que eu, professor, posso fazer pelo meu aluno? Por que eu estou aqui? Por que eles estão aqui? Quer dizer, esse comprometimento é a base do método dele. Professores e alunos envolvidos numa única tarefa, comprometidos com um mundo melhor. É isso. Eu quero ser melhor e a educação pode fazer isso por mim, mas para quê? Para que o meu entorno, para que a sociedade onde eu circulo também melhore. Eu tenho aqui uma frase dele, que eu vou ler, e se a gente vai ler frases dele, a gente vai ficar 3 dias e vai continuar dizendo, não falei aquela. Mas essa é uma dentre tantas, não é? Ele vai dizer o seguinte, que a educação, processo permanente e libertador, só terá sentido se favorecer o desenvolvimento da consciência crítica e autônoma do educando, auxiliando no processo de vir a ser sujeito de sua própria história e de sua própria aprendizagem. Isso serve para fundamental, para médio, para a universidade e para a pós-graduação. Tá certo? Isso serve para qualquer um de nós. Eu estou numa sala de aula, como professora, me relacionando com o meu aluno. Para quê? Tá certo? Eu preciso que eu, na minha prática, eu reflita acerca dessa minha prática e me responsabilize por ela. Porque não é possível que eu seja professora durante tanto tempo como eu sou e nunca tenha parado para pensar o que eu estou fazendo para tantos alunos com os quais eu estou convivendo. Tanta gente que já passou por mim, será que eu os toquei? Então é preciso que eu reflita e me comprometa, não é? Porque a educação é, na verdade, embora não gostem disso e queiram que a escola não trate disso, a educação é um ato político. E ele deixou isso muito claro. É um ato político, é um ato de comprometimento. Eu estou, de uma maneira assertiva, trazendo para a sala de aula os meus valores, o meu sonho, a minha esperança. E eu não posso abrir mão disso. Então, quando você pensa no Paulo Freire como um filósofo da educação, né, como um educador exemplar e um filósofo da educação, fica claro para você que o método dele é isso, educação democrática, crítica, libertadora, certo? São essas questões que são muito importantes. Ai, não falei que se eu deixasse... pode falar, Neuzinha, desculpa, te cortei. Não. É que agora há pouco eu estava falando também, mas eu estava muda, desculpa. Mas estava muda, não dava para falar. Mas eu acho uma beleza quando se fala no tal do diálogo, né? Porque aí a gente entra também com a nossa questão, que eu tenho que puxar um pouco a brasa para a minha sardinha, né? Da linguística, por exemplo, né? Então, aí nós estamos falando de quê? De linguagem. E quando a gente fala de linguagem há muito tempo já, desde Bakhtin, né, nós estamos falando de um diálogo, de uma interação. E se eu falo de interação, sou eu e o outro. Então, quem não vê o outro não entendeu nem o que é linguagem, né? Porque sou eu e o outro. E muitas vezes eu sou o outro, né?
Eu sou composta pelo outro também. Então, esse jogo também não está claro para as pessoas, né? Porque elas não se veem nesse contrário também. Eu sou o outro, às vezes o outro não é igual a mim, mas eu tenho alguma coisa do outro, enfim, essa composição toda. Então, esse respeito pela interação já começaria sendo muito importante, né? Porque parece que está carente de respeito também nesse mundo, né? E aí eu fui anotando palavras que vocês foram falando, e eu coloquei, assim, alguns substantivos freirianos para mim, né? Então, nós começamos com Brasil, amor, autonomia, transformação, alegria, esperança, liberdade, reflexão, crítica. Vocês falaram de tudo isso grandemente, e eu Neuza, gostei demais até aqui. deixa eu só falar uma coisa aqui, aproveitando que você falou, né, puxando a sardinha para a sua área. O que o Paulo Freire vai lembrar ao professor é que a comunicação ela é importante, óbvio, mas o conteúdo dessa comunicação também é muito importante. E a escola vai trazer a ferramenta, né, para que esse aluno possa, de fato, se comunicar de igual para igual, né? Sabendo levar para o outro aquilo que ele, de fato, quer transparecer, né? Porque, às vezes, o que falta para o nosso brasileiro, né, que não passou pela escola como deveria, é essa certeza de que a sua argumentação ela não é só válida, é um direito dele, mas ela é compreensível. O outro consegue compreender o que ele quer comunicar. Quantos dos nossos brasileiros por aí afora não conseguem fazer essa comunicação de fato? Não conseguem, porque não tem os instrumentos básicos necessários para comunicar. Isso mesmo. Gente, vocês viram que, conforme eu falei, era só dar uma trela que todo mundo vai embora aqui. Eu vou fazer uma pergunta para as duas, na verdade, para todo mundo que está aqui, né? Se Neuzinha quiser conversar, uma quiser complementar, e vou deixar ela como última pergunta, tá bom? Então, fiquem à vontade, não sei quem que vai querer começar. Em tempos de avanço do fascismo e de cerco à educação, de que maneira os ensinamentos de Paulo Freire podem inspirar resistências e os trabalhos de professoras e professores em sala de aula? Lidiane, você não ama a gente. Eu também não te amo, que eu estou deixando você responder primeiro. Hã? Eu não entendi, Maria Lúcia, desculpe. Eu disse que eu também não te amo, porque eu estou deixando você responder. Meu Deus, pelo amor de Deus. Então, é encrencado isso, mas, ao mesmo tempo, é super necessário. Essa pergunta que ela faz, eu acho que coloca exatamente a gente para refletir mesmo. O diálogo, eu queria, complementando aí tudo que já foi falado, né? Na verdade, a ideia de diálogo é uma das mais belas ideias mesmo. Na palavra diálogo tem a palavra logos, logos no grego, e é do grego, né? A origem, logos é palavra plena de significado, quer dizer, não é qualquer palavra, é palavra plena de significado, é palavra cheia, né? É palavra que significa muito. E diálogo portanto, para Paulo Freire, exatamente a palavra é algo fundamental. Portanto, se supõe que aqueles que participam do diálogo né, partilham da ideia de que o outro deve ser ouvido, sim, de que ele merece ser ouvido. Se há alguém na conversa que não pensa que o outro mereça ser ouvido, ele não pode dialogar. É um pressuposto. Portanto, o fascista é aquele que não quer ouvir. E ele, portanto, não acredita que o outro tem que ser ouvido. Então, não é possível, do meu ponto de vista, falar com ele. Ele não merece o diálogo. Ele não tem que ser ouvido e não pode ser ouvido. Né? Ele não vai, enfim, ele quer falar, ele não quer ouvir. Então, em tempos de fascismo, em tempos em que a gente fica submetido a
a paredes, não pessoas, né? Eu acho que a gente não deve dar de presente para eles o diálogo, porque o diálogo é só de gente boa, é só de gente que sabe se a importância do ato de ouvir, a importância do ato de falar. Quer dizer, isso é coisa para poucos, né? Eu acho que a Maria Lúcia disse agora há pouco, na frase que ela leu, uma expressão muito importante, né? O objetivo do educador é criar um vir a ser da própria história, criar alguém que seja sujeito da sua própria história, né? Ora, ser sujeito da própria história supõe um ser político, supõe que todo ser é um ser político, um ser que se importa com a sua polis. E a sua polis pode ser o seu bairro, pode ser o seu estado, o seu município, ou então o seu planeta tão maltratado é a sua grande polis. E o respeito que a gente tem que ter pela vida, aí está implicado nisso. É muito importante lembrar que a gente, quando está num ato educativo e se põe nisso porque deseja, porque acredita, como Freire acreditava na importância dele, para promover a vida plena, é que esse sujeito da sua própria história seja a nossa meta. Mas isso não é possível se o outro não estiver disponível. E eu falo isso, inclusive, em relação a alunos. E aí, Maria Lúcia, eu acho que nós temos, Maria Lúcia, Neuzinha e todos os professores, nós temos tido, em sala de aula, algumas atitudes fascistoides, muitas vezes. E aí elas têm que ser combatidas. O próprio Paulo Freire combateu, ele não era um sujeito da paz como alguém que pudesse entender a paz como não contradições, como a vivência de não contradições. Ele era um sujeito da paz que se constrói com o diálogo, mas que não pode contar com os sujeitos que estão contra isso. Não pode e não deve. Né? Não tem como, é mais do que isso, não tem como contar com quem não quer dialogar. Diálogo pressupõe vontades de todas as partes. Então, aí é que por isso que ele é odiado, porque efetivamente ele se posiciona, ele não é um sujeito sem posição, né? Então, não sei se eu chutei a bola bem e se estou chutando aí no lado certo. Como fomos provocadas, a gente vai lá, né? Pois é. Mas, olha, Branca, eu acho que ele, inclusive nessa palestra que ele deu no Mackenzie, ele falou, dando um exemplo, enfim, era uma conversa, né? Ele disse o seguinte, que ele não aceitava que o aluno desrespeitosamente se dirigisse a ele. Então, ele não era uma pessoa que pregava o amor, a esperança, a crença no outro, a aceitação do diferente. Ele não era morno, de maneira nenhuma. Então, se o aluno tivesse dúvidas, posicionamentos e questões, era uma coisa. Agora, o aluno desrespeitar qualquer outro ser humano, inclusive ele, professor, também não era o correto. Então, nós estamos vivendo um tempo muito complicado. Mas eu acho que a gente tem que continuar acreditando que essas questões vão... Eu não vou mudar a minha maneira de trabalhar, a minha maneira de lidar com o meu aluno, não vou trocar o meu referencial teórico para agradar este ou aquele, tá certo? Eu continuo trabalhando essas questões. Eu quero o meu aluno como sujeito da sua própria história. E vou dizer a ele que ele tem esse direito. E vou dizer a ele que ele tem essa responsabilidade. Porque a responsabilidade de se assumir como sujeito é dele, não minha. Né? Eu posso mostrar a ele que as condições atuais não são as condições ideais, mas são as condições reais. E sobre essas condições eu devo atuar. E eu devo abrir o meu espaço. Né? Eu não preciso
simplesmente me acovardar, porque isso aqui não vai dar certo, isso é muito difícil, isso aqui não dá. Bom, não, eu tenho um papel social e eu vou cumprir esse meu papel. No meu caso, eu cumpro o meu papel como professora, e cada um vai na sua esfera buscar cumprir o seu próprio papel. Mas eu sou também muito responsável por aquilo que eu realmente busco e quando eu me omito, porque a minha omissão também é minha responsabilidade. Então, nós não estamos vivendo tempos para nos omitirmos, definitivamente não. A omissão dos que pensam diferente é que faz a força dos que pensam dessa forma. Então, eu acho que é fundamental que a gente entenda que a gente não tem que se omitir. Como disse a Branca, de vez em quando tem lá uns arranca-rabos, umas coisas, mas e daí? E daí? Eu vou modificar a minha maneira de ser em sala de aula? Não. O que eu quero é respeitar o meu aluno, mas me posicionar sempre. E se todo mundo se posicionar, eu acho que o som cresce, né? E a gente vai ter mais possibilidade de ver algumas coisas se modificando. Porque eu não posso aceitar tudo placidamente como Gabriela, né? É assim, sempre foi assim, então não. Realmente não é por aí. Não, eu acho que tem mesmo, né, que despertar essa consciência crítica aí, porque ter noção de hierarquia não quer dizer que você esteja desrespeitando alguém. Ter noção de hierarquia é uma coisa natural, toda tribo tem, a nossa também tem. Então, nós temos na nossa estrutura, nós temos um reitor, nós temos um coordenador, nós respeitamos todos e exigimos respeito, né? Porque também se ferir a nossa existência, vamos lá que nós teremos resistência, né? Também essa história daquela época que aconteceu aí atrás, né, pessoal? Mas eu acho que é isso mesmo. Esse sujeito, ele traz para nós uma lição de muita coisa, né? É uma lição, olha, nós temos que ser livres, mas é uma liberdade de pensamento, é uma liberdade de crítica, e nós temos que ter respeito pelo outro, sim, porque ele existe também. Mas então, ele foi um grande, né, pessoal? Então, a gente não pode dizer outra coisa. Ele foi um grande, ele é, como disse a Branca, ele não só foi, como ele é, né, porque ele está vivo aqui entre nós. Nós estamos aqui conversando sobre ele, e com todo o respeito, com toda a vontade de ler tudo dele, né, e continuar aí aplaudindo esse grande homem, grande educador, grande filósofo, que foi Paulo Freire, né, e grande parceiro, grande companheiro. Né, ele foi um companheiro, né, isso aqui é também. Muito bom, vocês são demais. Lídia. Você vê, o tempo passa muito rápido. Eu acho que a conversa, se deixar aqui, todo mundo vai até a hora que mandarem a gente embora. Mas eu estou muito feliz, eu quero agradecer em nome do sindicato. Lidiane, antes de você finalizar, eu posso fazer uma outra indicação de um... Lógico! Olha só, eu acho que vai valer a pena até para o poder disponibilizar para os professores. Há um vídeo, na verdade, um programa, né, que se chama Fonemas da Liberdade, que foi feito, é lindo, 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 realmente vale a pena. E o Fonemas da Liberdade vai ser lançado agora, ele já está circulando, eu tenho uma cópia dele, eu posso até talvez mandar, mas eu acho que seria legal conseguir uma cópia mais... Ele vai ser lançado no dia 16 de setembro, às 21h30, na TVE da Bahia, tá? Já foi lançado. Ele já foi lançado, então ele vai ser relançado. Então, acho que é relançado. Mas eu acho que seria tão interessante a gente assistir, talvez o Simpro fazer um debate sobre isso, Sim. Porque eles juntam duas coisas aqui. Uma é a história propriamente dita, o momento daquele Paulo Freire de Angicos, e outra, o momento atual, discussão, a possibilidade do momento atual. Obrigada, desculpa. Imagina, e o audiovisual, Branca, hoje, até mesmo por conta da pandemia, e a gente está utilizando mais o audiovisual, ele ajuda muito, ele agrega os mais jovens, né? Então, eu acho que isso, lógico, pode deixar que está anotado aqui, eu vou inclusive, pedir ajuda para o pessoal. Branquinha, existe
Lidia, Oi? será que Branca, existe um link para esse Fonemas da Existe. Liberdade? Quer que eu mande? Eu mando. Ah, Eu manda o mando. link para Tá? nós, não é? A Tá, eu gente. mando, Esse sim. já foi lançado, você falou 16 de setembro, foi ontem? Deve ter É. sido ontem. Então, aí é o seguinte, tanto que eu tenho agora isso aqui, mas eu tinha isso aqui para o lançamento, gente. Mas veja só, eu acho que eu mandando para a Neuzinha, você manda Chega para a aqui. Lidiane, que eu não Fique, tenho como. Tudo bem, fique manda para mim. tranquila, Isso que mesmo. aqui tudo chega, em qualquer lugar chega. Chega. Então, eu quero agora agradecer, de fato. É uma sexta-feira, para quem está nos assistindo, são grandes pesquisadoras que disponibilizaram o tempo de vocês, a professora Branca até com o marido tendo que sair e tudo mais. Eu agradeço de verdade, de coração, essa disponibilidade. Acho que falar de Freire em qualquer espaço, abre oportunidade para que outras pessoas o conheçam e, de fato, possam se apropriar do conhecimento. O Simpro tem um compromisso muito grande com Paulo Freire, não só por ele ter sido sindicalizado, mas por ter ajudado nas lutas, principalmente na questão da capacitação do professor. É uma luta que todo mundo que está no dia a dia da escola sabe o quanto que é importante. Então, fica aqui o meu agradecimento, em nome do Sindicato dos Professores. Professora Neuza, eu não sei se você quer também falar alguma coisa para agradecer as meninas, e o meu muito obrigada, tá? Deixa eu mutar. Eu quero falar, assim, que as duas foram super gentis de estarem aqui conosco, nos deram muita honra por estarem aqui conosco, e o sindicato agradece mesmo, e precisa dizer ainda para o público que as duas são sindicalizadas há muitos e muitos anos, tanto a professora Maria Lúcia quanto a professora Branca Ponce, como todos nós aqui. Não é? Então, agradecer, Lide, você foi ótima, você é sempre uma graça. Um super beijo para você também. Obrigada, gente.